Hey povo, hoje eu trago para vocês 10 dicas para que você se mantenha criativos no seu dia a dia e na sua jornada. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Johnny Ebert, se você ainda não me conhece, eu sou fotógrafo, filmmaker e trabalho com criatividade há mais de 10 anos. E hoje eu trago para você 10 dicas simples e práticas para que você possa se manter criativo diariamente na sua jornada. Para quem não sabe, eu sou fotógrafo de casamento há mais ou menos 10 anos. E nessa minha jornada, eu sempre me questionei sobre as questões de criatividade, né? Quando a gente começa uma jornada de trabalho, quando a gente começa em um novo negócio, no empreendedorismo, ou até mesmo na criação de conteúdos próprios, temos a questionar se somos ou não criativos. Vemos hoje, principalmente hoje na atualidade, uma obesidade digital que é excesso de informação, principalmente no TikTok, no Reels, no Instagram, e isso gera em nós aquela pergunta: será que nós somos criativos para determinadas situações, para determinados produtos, para determinadas ações? E hoje eu trago para vocês algumas ideias que eu aplico no meu dia a dia. E a primeira dica que eu vou te dar, eu aprendi isso há uns 7, 8 anos atrás, quando eu li um livro chamado Roube como Artista. Eu vou colocar ele na descrição. Foi um livro que abriu muito minha mente para a questão de criatividade. O que é que o livro fala? Ele diz que nada é criado, tudo é copiado, né? E que a gente precisa de uma árvore genealógica. Essa árvore genealógica tem a ver com nossas referências. E aí quando você descobre, por exemplo, eu gosto de um artista, e aí eu vou entender na razão quem é a inspiração do meu artista, para eu entender um pouco a mente do meu artista. Parece confuso, mas quando você vai entrando a fundo nesse livro, O Roube como Artista, você vai entender como a dinâmica de criar árvore genealógica é muito importante. Eu sempre tive boas referências na fotografia. Quando eu entrei na fotografia, quem estava no auge era um fotógrafo chamado Everton Rosa. Se você pesquisar hoje, Everton até hoje é altamente eficaz na onda do marketing, na onda da comunicação com outros fotógrafos. E ele tinha acabado de fotografar o casamento da Ana Maria Braga. E aquilo abriu minha mente, e ele estava fotografando um pré-wedding, e os ensaios dele era a noiva pronta, e ele iria para áreas externas fazer o Street the Dress. É assim, eu acho que é assim que fala. Aquilo, cara, enchia meus olhos. Vários clientes me procuravam para fazer aquele tipo de ensaio. Eu fazia sem nenhum estudo até então, mas depois eu fui entendendo que eu precisava de mais referências, e isso é importante. Por isso que a primeira dica é: crie um quadro de referências. Não tenha medo de copiar. No início, você vai ter que copiar, você vai ter que se inspirar. Mas toda vez que você for fazer isso, dê créditos da onde você buscou a inspiração. A segunda dica é: leia livros. Eu, como tenho uma grande dificuldade de ler 100% um livro, eu leio 2, 3 ao mesmo tempo. Mas depois que lançaram os podcasts, os audiobooks, eu costumo ler menos e ouvir muito mais. Eu aprendo muito mais ouvindo. Eu gosto muito de podcast, né? E a minha terceira dica é: faça exercícios. Isso é muito importante. Quando eu estou escutando podcast, eu costumo correr. Quando eu estou na academia, eu escuto podcast. Eu sou um dos camaradas que mais escuta podcast, eu acredito, nessa vida. A terceira dica é: cerque-se de pessoas criativas. Existe uma frase que diz que você é a soma das 5 pessoas próximas de você. Eu acho que é mais ou menos assim. E isso eu sempre levei ao pé da letra, né? Quem são as pessoas que estão me cercando? Mas eu falo de termo de amizade, de pessoas que você vai dividir seus sonhos, compartilhar suas ideias. É importante você ter amigos que somem a partir da visão de crescimento criativo, né? Eu lembro que a gente tinha uma conversa interna entre os fotógrafos quando a gente se encontrava para tomar um café, que era sobre o nosso mundo. Olharmos para as coisas e não vermos apenas um portão, e sim vermos formas geométricas. Quando eu converso com um brother que gosta de startup, de criação, de montar novos negócios, eu começo a pegar gatilhos dele, pegar códigos com eles para aplicar no meu próprio negócio. Eu sou uma pessoa que sou ligado no 220, quem me conhece próximo sabe disso. Eu sou fissurado por desenvolver ideias novas. Muitas vezes eu sou parado pela questão do seguinte: não sei se você também é assim, eu dou 100% de mim para os trabalhos dos clientes, mas para o meu próprio trabalho, por exemplo, gravar esse vídeo, né? Tomar conta do YouTube, tomar conta do meu Instagram, mesmo com a equipe, existe um tempo de planejamento, né? E aí eu procrastino, não sei se eu estou falando isso para você também, que você pode se identificar, eu procrastino em fazer para mim, não para o meu cliente.
né? Então, cercar-se de pessoas criativas faz com que você crie ideias e execute essas ideias. Isso é muito importante. E aí eu vou vir para a quarta dica. E essa eu decidi fazer em 2022. Eu sempre fui muito pontual com meus negócios, eu sempre fui muito pontual nos meus compromissos e isso nunca vai mudar. Mas eu já cheguei a ser muito metódico e esqueci do propósito de que eu me tornei fotógrafo. Por que eu me tornei fotógrafo? Para ter mais tempo, para ter mais liberdade, para poder criar mais. E eu tava vivendo uma vida de bater cartão, sabe? De ir lá, fazer meus horáriozinhos, tal. E a criatividade tava ficando de lado. Isso não pode acontecer. Então a minha quarta dica é quebre rotinas. Sabe aquela rotina monótona? Você não pode viver com ela, porque senão a sua criatividade vai de água abaixo. Isso não vai ativar a sua criatividade. É importante que você quebre essas rotinas, mas que você não perca seus compromissos, não seja indisciplinado. Isso é importante. Por exemplo, eu costumo agora mudar os horários dos meus treinos para que eu ative em diferentes momentos a minha criatividade, ok? Isso vai depender muito da minha semana, de como vai ser. E a dica que eu vou te dar agora tem a ver com essa da rotina, que é faça atividade física. Cara, quem me conhece sabe o quanto eu me desleixei ao longo do caminho, né? Eu já cheguei a pesar 115 quilos e é bastante peso para um camarada de 1,70 m. Nesse tempo eu tava focado apenas em fotografar e comer e nada me trancar e ficar no meu mundo. E é importante que você faça atividade física porque nada adianta você estar todo criativo e você não tá bem consigo mesmo. Você não tá bem com sua saúde principalmente. Porque, venhamos e convenhamos, tem a questão da saúde, mas também tem a questão da estética, tem a questão da autoimagem. E a gente que trabalha com criatividade, a gente tem que se cuidar. A gente tem que mostrar para o mundo que a gente é criativo sem nem abrir a boca. E as minhas tatuagens, principalmente as mais novas, tem muito a ver com minha criatividade, tem muito a ver comigo, porque tem a ver com aquilo que eu acredito. A mais nova minha agora, ela é um mapa mundi com a mala, que eu sou um camarada que eu amo viajar, né? O mapa mundi me representa o que eu quero alcançar. E essa parte da criatividade que vem atrelada com os exercícios é muito importante para que você se mantenha. Por exemplo, eu faço atividade física logo quando acordo, porque aí meu dia ele rende de uma forma diferenciada. Faça esse experimento, você que está sedentário, faça atividade assim que você acordar. E de preferência, se você aguentar, é claro, faça em jejum. Tome 2 copos de água bem gelado e vai fazer uma caminhada, faça atividade física. Isso é muito importante para ativar a sua criatividade. E aí, quando você está nessa sua atividade física, aí eu vou te dar a outra dica, que é alimente a sua autoconfiança. Eu nunca vi uma pessoa que faça atividade física, que cuide do seu corpo, que cuide da sua mente, não tem uma autoconfiança explícita. E isso é importante para a sua criatividade. Isso vai fazer com que você destrave certos medos. Isso vai fazer com que você consiga se conectar com pessoas criativas para fazer você evoluir ainda mais. E quando você está com essa autoconfiança lá em cima, essa dica aqui é super importante. Saia da zona de conforto. Eu amo a minha sala. Eu fiz tudo com muito esforço, com muito carinho, tudo muito batalhando. Então, se eu pudesse, eu falo direto, que se eu pudesse eu moraria aqui dentro, com frigobar e um colchãozinho, tá de boa pra mim. Não tenho frescura sobre isso. Mas eu tenho que sair da minha zona de conforto. Volta e meia agora eu tô pego meu Mac, saio para editar fora do estúdio. Vou tomar um café fora, porque abre minha mente, né? Abre os meus horizontes. Então, a depender do negócio que você tenha, saia da zona de conforto. Seja no horário que você está habituado a apenas acordar e fazer sua atividade física, ou ir para o seu negócio. Por exemplo, você trabalha para uma empresa, né? E você tem uma rotina, claro, você tem que seguir uma rotina. Mas vamos quebrar, vamos sair da zona de conforto, vamos mudar o visual, vamos mudar o estilo de música que você está escutando, vamos dar uma diferenciada para que você ative ainda mais a sua criatividade, para que você entregue ainda mais um resultado extraordinário, para você sair da sua vida mediana e avançar e alcançar voos mais altos. E que a criatividade, cara, pegue isso com você. Às vezes você não está saindo do lugar porque você não está ativando a sua criatividade. Você está com a oportunidade na sua frente e você não está abraçando ela com toda a sua força.
É importante que você identifique que é oportunidade, seja criativo e bote a mão na massa. Não espere cair nada do céu. Deus vai te dar uma oportunidade, mas se você não abraçar, meu irmão, o trem passa. E lá na frente você vai ver outra pessoa fazendo aquela sua ideia e por que você não fez? Procrastinação, excesso de autoconfiança. Você é bom, você tem que acreditar em você. O que eu vou falar aqui agora não parece nenhuma dica de criatividade, mas acredite, e é mesmo. Limpe o local do seu trabalho, limpe o local do seu estúdio, limpe o local do seu estudo, limpe o local que você executa suas ideias. Quando você está em um ambiente, uma zona, né? Um ambiente não, quando você está numa zona bagunçada, você não consegue se concentrar em nada, porque aquilo no seu subconsciente vai ficar te acusando. Limpe o local do seu trabalho para que você abra os horizontes, abra sua mente e observe o quão você pode estar fazendo. E minha última dica para você, essa aqui eu guardei para o final. Eu devo estar falando com jovens empreendedores, fotógrafos, pessoas que estão sonhando com o negócio e que não se acham altamente criativos. Mas eu tenho uma questão para compartilhar com você. E é a seguinte, quando eu comecei na fotografia, as pessoas falavam assim, esse menino tem um dom, esse menino tem talento. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu fui conversar com alguns professores e eu falava assim, cara, eu tenho um dom, eu tenho um talento, será que eu tenho dom, será que eu tenho talento? E eles me ensinaram uma coisa. Nada adianta se você tem aptidão para uma coisa e você não lapida. Sabe aquela pessoa que canta, mas precisa de um produtor, precisa passar por um processo de lapidação, um diamante, por exemplo? Você tem que entender que você precisa praticar. Você vai errar, mas você precisa praticar. Correr atrás de referências, fazer todo esse checklist que eu falei aqui para você. Mas se você só souber disso e não praticar, você vai estar com uma obesidade de informação e não vai estar aplicando. O poder da ação é importante. Nada adianta você saber muito, entrar muito e sair pouco. Tem que entrar, praticar, errar, mas uma hora certa. Quando acerta, meu irmão, sai da frente, porque é um trem desgovernado. E aí você vai entendendo que os gatilhos vão se auto-aplicando, que os gatilhos e os códigos vão entrando no seu subconsciente e vai se tornar algo muito natural. Hoje eu estava conversando com um pintor e eu disse, cara, eu passei 4 dias para pintar a sala da minha casa uma vez. E hoje eu trabalho um pouco mais para pagar para uma pessoa especialista na área pintar para mim. E ele falou assim, Johnny, você é um grande fotógrafo. Se eu pegar sua câmera eu vou passar horas para pelo menos fazer o foco. Só que você pega e você faz quantas fotos em 1 minuto? Eu falei, rapaz, não é em 50 fotos. Brincando com ele, né? E ele falou, tá vendo? Cada um é bom naquilo que se dispõe a fazer. Então, o meu conselho para você é, pegue o checklist que eu falei, se dispõe a fazer o melhor, pratique, erre, mas uma hora você vai acertar. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo o que você gosta de ver aqui no canal. Foto, vídeo, edição. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, @JohnnyHebert_. A gente vai bater um papo muito massa. Tudo que você precisar, pode ir lá no DM, mandar mensagem que a gente vai estar criando conteúdo aqui para vocês. Valeu e até a próxima, se Deus quiser.